Sara. O meu nome é Diogo. Nós somos alunos de doutoramento ITQB Nova e pertencemos ao Laboratório de Desenvolvimento Microbiano. Aqui no laboratório fazemos coisas diferentes, mas focamos sobretudo num organismo patogéneo que se chama Clostridioides difficile, um nome muito complicado, e é um patogéneo exatamente do ser humano. Portanto, nós focamos em perceber como é que as suas toxinas e quais os mecanismos de resistência que esta bactéria tem para se tornar tão difícil de ser eliminada do ser humano. Hoje aqui vamos ensinar a exatamente crescer culturas em meio líquido, em meio sólido e a construir uma curva de crescimento. Vamos a isso? Vamos a isso. Que material é que nós vamos precisar? Vamos precisar de um meio líquido e um meio sólido. Este meio sólido é então colocado no que nós chamamos placas de Petri, são placas de vidro, ok? O meio já tem de estar esterilizado, tal como o nosso meio líquido. Tem de ir a 121 graus para que não haja mais nenhum micro-organismo para além da nossa bactéria. Estes meios apenas diferem num componente que é uma espécie de gelatina que aqui adicionamos para que ele fique sólido e aqui não. O meio, LB e LA, contém estes três ingredientes e o LA contém ainda a gelatina. Para este trabalho vamos ainda precisar de uma pipeta e pontas para a pipeta. Estas pontas também têm de estar estéreis, tais como as anças de inoculação. De modo a que o nosso ambiente esteja sempre asséptico, ou seja, esterilizado, vamos usar um bico de Bunsen e se na vossa escola não tiverem estes bicos, podem usar camping gás. Faz o mesmo efeito, apenas necessitam de uma chama. Vamos finalmente precisar também de microcubetes, que são estes recipientezinhos onde nós vamos colocar a nossa cultura a determinadas fases do crescimento e medir num espectrofotómetro que já vamos mostrar, de modo a sabermos em que fase do crescimento vai a nossa cultura. Então, para iniciar a nossa experiência, vamos precisar de primeiro desinfetar a bancada. Como já sabem, queremos todo o meio asséptico, ou seja, esterilizado. E para isso utilizamos um esguicho de etanol a 70%. Vamos então ligar a chama, que pode ser um bico de Bunsen ou um camping gás. E, através de um estoque de cultura bacteriana, previamente guardado a menos 80 graus, vamos retirar com uma ança estéril e espalhar na nossa placa com meio sólido. Deverão espalhar, como aqui se mostra, rodando a placa 4 vezes, de modo a obter tanto uma parte mais densa de cultura, como colónias isoladas. Neste momento, a placa está pronta a ser incubada a 37 graus até ao próximo dia. No dia seguinte, já podemos ver crescimento na placa. O crescimento em meio sólido é importante para vermos sobretudo as colónias isoladas, que vamos querer retirar para inocular no nosso meio líquido. É também importante para termos noção da morfologia da bactéria em si. Diferentes bactérias têm morfologias de colónias diferentes. Para seguirmos o crescimento em meio líquido, vamos então inocular da placa de meio sólido para o meio líquido. Este ambiente deve estar esterilizado e por isso usamos o bico de Bunsen. Retiramos um pouco com a ança, também ela estéril, e inoculamos o nosso meio previamente preparado.
Tal como a cultura em meio sólido, a cultura em meio líquido deve ser incubada a 37 graus num agitador próprio, de modo a oxigenar bem o meio. Para fazermos uma curva de crescimento, precisamos de medir a densidade óptica da nossa cultura de hora em hora. Pode variar com as espécies bacterianas o tempo em que fazemos esta medição. Começamos por retirar 1 ml da cultura e colocamos na nossa microcuvette. Precisamos para isso da pipeta e de pontas estéreis. Esta microcuvette será usada no espectrofotómetro. Para medirmos a densidade óptica, precisamos sempre de uma cuvette de referência. Como podem ver, está muito mais transparente do que a nossa cultura. Esta cuvette de referência é composta apenas por meio líquido, não teve qualquer crescimento bacteriano. Vamos então medir a cuvette de referência a 600 nanómetros. Que nos irá dar o valor de 0. Neste momento podemos então medir a cuvette com a nossa cultura. Este valor corresponde a um dos pontos que vão construir a nossa curva. De hora a hora, vamos repetir este procedimento. No fim, teremos uma curva de crescimento. Ao fim do dia, temos vários pontos que vão construir a nossa curva de crescimento. Ela é composta por uma fase lag, em que as bactérias estão a ambientar ao meio e à temperatura, seguida de uma fase exponencial em que aqui sim se estão ativamente a dividir. Derivado à falta de nutrientes, não é? A certo ponto, temos a fase estacionária, em que elas já não se dividem bem e, a certa altura, começam a morrer. Elas morrem através de um processo chamado lyse celular e, portanto, a densidade óptica vai declinar. Esta é uma experiência básica para conhecermos um pouco melhor a nossa cultura bacteriana. Através da curva de crescimento, podemos saber qual a taxa de crescimento e, portanto, quanto tempo demora uma bactéria a gerar duas. Diferentes bactérias têm taxas de crescimento diferentes e, portanto, é importante fazermos isto para cada uma delas e obtemos assim mais informação que depois nos é útil para diferentes experiências que fazemos no dia a dia.